Não falou nada hoje. Deixa eu estar gravando. Tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Então vamos. Hoje a gente entra no segundo fenômeno que a gente estuda muito na ótica, que é o fenômeno de refração, tá? Semana passada a gente terminou a parte de reflexão, falando dos espelhos. Demos uma passada nos espelhos esféricos, tá? Eu tô pretendendo, em breve, não sei exatamente quando, tá? Marcar uma aula para a gente trabalhar nas oficinas especificamente, com alguns exercícios de aprofundamento desse assunto, tá? De ótica, de maneira geral. Vou esperar a gente andar mais com o conteúdo, terminar a parte de refração. Aí eu quero pegar uma tarde, montar uma lista de exercícios de vários assuntos de ótica misturados. Reflexão, refração, para a gente poder treinar um pouco juntos, tá? A partir agora de maio, algumas das aulas das nossas oficinas serão destinadas para a gente aprofundar alguns temas, tá? Que é uma coisa que eu quero fazer com vocês esse ano. Pegar alguns temas que eu sei que são mais chatinhos, que vocês têm uma certa dificuldade às vezes para estudar sozinho, e aí a gente trabalha junto na aula, tá? Mas aí eu vou mandar para vocês tudo isso organizado num cronograma. Aí a gente vai ter mais ou menos assim, né? De cada 4 semanas, 2 semanas para dúvidas, uma outra semana a gente pega para ter uma aula de exercícios e a outra semana é simulado. Vai ser mais ou menos assim que as oficinas vão funcionar a partir de maio, tá? Sempre deixando dias da semana para vocês tirarem dúvida. Então vamos. Como é que a gente pode começar uma aula de refração? Acho que a melhor maneira é definindo refração, né? Ah, quando a gente falou sobre luz, a gente falou sobre uma série de condições nas quais a luz se propaga. Então, por exemplo, se a luz está se propagando num meio homogêneo, ela tende a andar em linha reta. A luz tem uma velocidade que está associada ao tipo de meio dela. Então, por exemplo, no vácuo, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à oitava. Se eu troco a luz de meio, a velocidade dela muda. E é aqui que está o fenômeno da refração. A gente vai dizer que a luz refrata toda vez que ela está caminhando em um meio. Então, por exemplo, ela está caminhando no ar e aí ela passa para a água. Isso é a mudança de meio é o que a gente vai chamar de refração. Agora, o que interessa para a gente nesse fenômeno é estudar qual é o comportamento da luz ao mudar de meio. Então, a gente pode começar falando que refração é, consiste na mudança de meio de propagação da luz, tá? Luz. E aí tem duas coisas que são importantes, talvez uma bem mais e a outra menos. Uma vez que a luz troca de meio, você tem duas coisas que vão acontecer. Quer dizer, duas que vão acontecer, não. Uma vai acontecer certamente, a outra pode acontecer. Quando a luz troca de meio, ela vai experimentar uma mudança de velocidade. Tá? Essa mudança de velocidade, gente, ela para o vestibular, ela não é muito explorada. Porque talvez não seja esse o efeito mais interessante provocado pela refração. O efeito mais importante, que é o que a gente basicamente estuda na ótica, é a mudança na direção de propagação da luz. Essa é a parte legal da história. Por quê, gente? Porque quando a luz passa de um meio para o outro, essa mudança de direção, ou seja, traduzindo numa linguagem mais simples, o raio desvia.
Uma vez que ele entra no meio, ele desvia. E é justamente esse desvio que vai fazer com que a gente consiga produzir, a partir de dispositivos óticos, né, tipo lentes, imagens maiores, imagens menores, imagens mais distantes, imagens mais próximas. O efeito que uma lente provoca na luz é muito parecido com o efeito de um espelho. No entanto, no espelho a imagem é produzida por reflexão. Na lente ela é reproduzida por refração. Então, o que que a gente vai fazer no estudo da refração? Primeiro, a gente vai definir as coisas mais gerais, né? Então, vamos falar do índice de refração, vamos falar desse comportamento da luz. Eu preciso saber como é que é esse desvio, como que a luz desvia, como é que é. Tá? Essa é a parte geralzona. Aí depois a gente vai estudar alguns casos que são fenômenos que são explicados por refração. Então, por exemplo, quando você olha uma imagem de um objeto dentro de uma piscina, você enxerga a imagem parece que um pouquinho mais próxima. O efeito que acontece na formação de miragem, que é quando você olha numa estrada, por exemplo, você vê o chão assim meio brilhando, parece que o chão está molhado. Tá? Depois a gente estuda esses efeitos que o vestibular gosta muito, e depois a gente vê a parte de lente. Como é que eu aplico isso na lente? Então a gente vai fazer em três partes, tá? Primeiro mais geralzão, depois alguns fenômenos, ângulo limite, tá? E depois a gente entra na parte de lentes, beleza? Eu acredito que a gente faça isso em duas, talvez três aulas, tá? Duas ou três semanas seguidas, beleza? Bom, então falamos que refração é mudança de velocidade e mudança de direção. Agora a gente precisa aprender a medir isso aqui. Beleza. Se a luz muda de velocidade, eu preciso saber como medir isto. Para isso, os caras criaram uma grandeza chamada. Alguém bateu alguma coisa aí? Escutei alguma coisa? Vocês escutaram alguém? Brum, brum. Mas foi aqui na sala? Ah, então tá. Índice de refração. É muito louco porque esse assunto aqui da ótica, ele tem uma equação matemática só, que é usada, que é obtida, né, a partir do índice de refração. O resto é só conceito mesmo, tá? É, A gente costuma representar o índice de refração com a letra N, tá, gente? Nas continhas. E o que diabos é um índice de refração? É um número que vai expressar o quanto a luz refrata. A gente vai medir a capacidade da luz de refratar pela mudança de velocidade. Então imagina o seguinte: a luz, ela está vindo no meio A, ela está vindo no meio A, que vamos imaginar seja o vácuo, tá? Então vamos imaginar aqui que é o vácuo. Beleza. Aí aqui tem um. Peraí. Imagina que aqui tem um pedaço de um material, sei lá, um cristal, alguma coisa, que a luz vai adentrar esse negócio aqui. Quando a luz entrar aqui, ela foi do meio A para o meio B. Só que o meio B não é o vácuo. Então vamos colocar aqui. É que eu não estou conseguindo abaixar. Ai, eu tenho que abaixar com a perna assim, ó. Eu acho que é ciático. Velho total, né? Puta, cara. Acabei de fazer 48 anos. A última coisa que eu imaginava é ter uma dor nas costas. Tava lembrando da minha avó, saindo de casa hoje. Falei, puta, eu via minha avó com dor nas costas e falava, cara, puta frescura dessa velha. Não é. É claro que eu não falava isso pra ela, né? Mas eu pensava na cabeça de adolescente. Engraçado, pra adolescente todo mundo é velho, né? Com 20 e pouco já tá velho. Eu falo pra minha filha, eu falo, você fica falando velho, 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 você vai ver quando você tiver com 20. Ela, pai, 20 só? É, pô. Nesse meio B, pessoal, a velocidade da luz mudou. Ela vai mudar pra mais ou pra menos? Via de regra, ela muda pra menos. A gente não considera nada, a gente mede que a velocidade da luz é a maior no vácuo. E é até um pouco, a gente pode tentar explicar isso, né? Por que que a luz talvez ande mais rápido no vácuo do que nos outros meios? Talvez porque esses meios, que não são vácuo, né? Que são meios materiais, água, não sei o quê, eles talvez ofereçam alguma resistência para a luz andar.
como se o meio oferecesse um freio para a luz. Então, via de regra, quando a luz passa do vácuo para qualquer meio, a velocidade dela diminui, tá? Então, ó, a velocidade da luz no meio B é menor que a velocidade da luz no vácuo. Esse C é o que a gente usa para velocidade no vácuo, tá, gente? Ah, tá bom, mas quantas vezes a luz é menor? A velocidade? Ela é menor aqui. Ela pode ser metade, ela pode ser 3 vezes menor. Uma coisa eu sei, ela é menor. E é aí que entra o índice de refração. Por quê? O índice de refração, ele vai dizer justamente esse número. Quantas vezes a velocidade da luz é menor ali do que no vácuo? Por exemplo, se o índice de refração do meio B for igual a 2, vou dar um exemplo, tá? Estou chutando aqui. Índice de refração do meio B igual a 2. Isso significa dizer que quando a luz sair do vácuo e entrar no meio B, ela vai ficar dividida por 2, tá? A gente pode dizer que o índice de refração é o número de vezes que a luz vai ficar mais lenta quando ela passar de um meio para do vácuo para outro meio. Tanto é que para calcular o índice, a gente faz essa conta aqui, ó. C dividido por B. Ó, essa é a conta. Eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz no meio. Ah, então quer dizer que se esse resultado, por exemplo, der 2, significa que a luz é 2 vezes mais rápida no vácuo do que naquele meio. Se o índice de refração der, por exemplo, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, perdão, significa dizer que a velocidade da luz no meio, no vácuo, é raiz de quadrada de 2 vezes maior do que no B, tá? Esse índice de refração, perdão, ele se chama índice de refração absoluto. Índice de refração absoluto. Por que absoluto, Danilo? Porque ele está comparando a velocidade da luz do meio com a maior velocidade da luz possível, que é no vácuo, tá? Então, quando eu faço a conta C dividido pela velocidade no meio, eu tenho o índice de refração absoluto, tá? Dificilmente cai questão onde você precise usar o índice de refração para fazer essa conta, tá? Eles não exploram muito essa parte de calcular velocidade. Tem uma outra forma de você expressar índice de refração, tá, gente? Existe um outro índice de refração chamado índice de refração relativo. É uma coisa relativa, é uma coisa que, cujo valor está sendo comparado com outra, está sendo comparado em relação a outra situação. O índice de refração relativo, ele relaciona dois índices de refração em determinados meios. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, você tem uma, você tem um material cristalino, transparente, só que esse material, ele é dividido em duas camadas. Tipo assim, ó, você tem uma camada aqui, vamos chamar de A, e tem uma camada aqui B. Esse tipo de material, por exemplo, tem óculos que são feitos com duas lentes prensadas uma na outra, assim, tá? Esse tipo de material, onde você tem duas coisas coladas e a luz vai entrar aqui no meio, é chamado dióptro. Dióptro, tá? E aí você tem vários tipos de dióptro. Esse dióptro aqui, ele é um dióptro plano, porque ele tem duas superfícies aqui paralelas, tá? Então imagina a luz entrando por esse material. Ela vem, entra no material A, vamos supor que ela faça assim, ó, tá? E aí, ela já vai, por exemplo, imagina que aqui ela já sofreu uma refração, vindo daqui desse meio para o ar, né? Aí, beleza, quando ela chegar nessa superfície aqui, ela vai refratar de novo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Por exemplo. Então eu tenho
uma dupla camada aqui e a luz está refratando. Eu vou expressar agora para esse dióptero o que eu chamo de índice de refração relativo. O índice de refração relativo, como o próprio nome está dizendo, é a relação entre os índices de refração de dois meios. Dois meios, tá? Como é que eu calculo esse índice de refração relativo? Bom, o que eu sei? Que o índice de refração de um meio qualquer, ele é c sobre a velocidade naquele meio. Então, aqui onde está escrito índice de refração do A, eu vou colocar C sobre VA. Tudo bem? Onde está escrito NB, eu vou colocar C sobre VB. Pronto. Como a velocidade da luz no vácuo é a mesma nos dois casos aqui, eu cancelo aqui. E aí essa conta fica assim, ó. NA dividido por NB é 1 sobre VA dividido por 1 sobre VB. Ou então a gente pode escrever como essa conta? NA sobre NB. Eu posso pegar esse 1 sobre VB e passar ele para cima, multiplicando e invertendo, né? Então fica, vê se vocês concordam, fica VB sobre VA, tá? Então vai ter exercício que ele vai pedir para você fazer esse tipo de conta. Não cai muito isso aqui, tá, gente? Não é uma, essa parte de índice de refração relativa, ela também não é muito cobrada, tá? Mas é sempre bom falar. É importante lembrar o seguinte, né? O índice de refração, gente, não sei se vocês já perceberam isso, né? Ele não tem unidade, tá? Porque você está dividindo duas velocidades. Mesmo o índice de refração relativo, né? Ele também não tem unidade, tá bom? Bom, essa é a parte mais bestinha, assim. Bestinha no sentido de que você precisa saber, mas você não vai usar tanto. Agora, essa é a parte que importa, ó. Por quê? Porque essa parte é a parte onde a gente vai construir as imagens, tá? Então, vamos falar sobre a mudança na direção de propagação. Comportamento da luz. Bom, para a gente poder fazer, para a gente poder trabalhar com o comportamento que a luz apresenta, né, na refração, a gente precisa, de novo, expressar essa incidência, essa refração a partir de ângulos. Então aqui, assim como nos espelhos, a gente vai precisar usar a reta normal. Então imagine o seguinte: eu tenho aqui um meio A separado de um meio B. Quando a luz vai de um meio para o outro, ela pode apresentar três comportamentos. Tudo vai depender de índices de refração e como a luz se comporta, como ela está incidindo. Então vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que um raio de luz ele está fazendo isso aqui, ó, tá? Bateu ali. O que que eu vou fazer? Para expressar, para a gente poder medir a incidência desse raio, o que que eu faço? Eu traço a reta normal, ó. Lembra que a reta normal, pessoal, ela é traçada sempre no ponto onde a luz incide, tá vendo, ó? Aqui está a divisão entre os meios e eu coloquei a normal aqui, ó. Observa que quando a luz bateu ali na normal, ela vai formar com a normal um certo ângulo, que eu vou chamar de ângulo I. Tudo bem? O que que pode acontecer com esse raio de luz? Ele pode, na hora que refrata, fazer isso aqui, ó, ó, tá? Aqui eu tenho o ângulo R. Não sei se fica claro no desenho, mas o que aparentemente aconteceu é que o ângulo de saída da luz, ó,
Ele é menor que o ângulo de incidência. Tá vendo? Então aqui, ó, R menor que I. Quando acontece isso, a gente costuma dizer na linguagem do assunto, né, que a luz ela se aproximou da reta normal. Ao sofrer a refração, a luz se aproximou da reta normal. Luz se aproxima da reta normal. Ah, mas como é que eu vou saber quando isso acontece? Calma, calma, calma. Tá. Isso é uma situação. Outra situação. Vamos lá. Meio A, meio B. Depois eu vou colocar aqui, se vocês estiverem copiando, deixa um espacinho aqui, tá? Porque depois eu vou colocar um negócio aqui. Aqui meio B. Olha o que pode acontecer com a nossa querida luz. Ó, aqui ela está entrando, ela está batendo na superfície do vidro ali, do negócio, com ângulo I. Só que olha o que aconteceu nesse caso, pessoal. Olha que a luz veio vindo aqui, ó, e ela bateu aqui. Olha o que aconteceu com o raio. Compara o comportamento do raio na primeira situação com o raio na segunda. Aqui, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência, tá bom? Então, refração maior que incidência. Quando a luz se comportar dessa forma, já vou dar uma dica, tá? Essa forma o vestibular adora, porque é aqui que vai começar a aparecer o negócio de ângulo limite, da fibra ótica, tá? Essa daqui o vestibular gosta bastante. Quando a luz apresenta esse comportamento aqui, a gente vai dizer que ela se afastou da normal. Luz se afasta da normal, tá bom? Deixa um espacinho nessa figura, porque agora a gente vai ter que estabelecer o critério para decidir o que acontece em cada situação. Quando? Como é que eu vou saber se ela vai fazer isso ou isso, tá? E tem uma terceira situação, gente, que é a seguinte: meio A e meio B. Ó, nos dois casos que eu citei para vocês aqui, ó, gente, tanto na primeira parte aqui como na segunda aqui, eu estou considerando que o raio que bate na superfície aqui, o raio incidente, ele forma um ângulo com a normal, tá vendo? Sei lá, um ângulo de 30 graus, tá? Às vezes, o raio, ele pode incidir exatamente em cima de uma normal, ó. Nesse caso aqui, a gente fala que o ângulo de incidência é zero, tá? Quando ele está perpendicular, quando o raio bate perpendicular à superfície, é como se ele estivesse incidindo em cima da normal, em cima da normal, tá? Quando o raio incidente atinge a superfície e perpendicularmente a ela, assim, ó, como se ele estivesse em cima da normal, ele sai para o outro lado sem sofrer desvio, tá? Aqui não há desvio. Você quer ver uma aplicação prática disso aqui na vida cotidiana? Volta de novo, por exemplo, da piscina. Eu sempre gosto do exemplo da piscina porque ele é mais fácil de você mentalizar. Imagina, por exemplo, você na borda de uma piscina bem grande, bem grande. Imaginem que você vai olhar para dentro dessa piscina. Se você fizer esse exercício na próxima vez que você estiver na frente de uma piscina, o que você vai perceber? Quando você olha lá para o final da piscina,
A sensação é que o chão tá meio que assim, ó, em pé. Parece que lá no fundo ela é mais rasa do que realmente ela é. Só que se você olhar bem aqui na sua linha, ó, você vai perceber que ela não é tão rasa. O que que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha para o fundo da piscina, você está olhando para um raio assim, ó. O raio vem lá de dentro da piscina, escapa pela água e atinge o seu rosto. Mas ele sofre um desvio. Quando você está olhando para a piscina na perpendicular aqui, ó, o raio que está atingindo o seu olho, ele não sofre desvio. Então, as distorções de imagens, elas vão acontecer quando você olha lá no fundo, mas elas não acontecem quando você olha aqui. A próxima vez que você parar perto, na frente de uma piscina, repara nesse detalhe. Joga um objeto aqui embaixo, depois joga um objeto ali na frente. Você vai para você vai parecer que o objeto lá da frente está mais raso, tá? Justamente por conta dessa distorção que a imagem vai sofrer, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esses casos, que é bem legal. Agora, e as contas, né? Porque assim, tem dois problemas nessa história. Problema número um: como é que eu vou saber quando a luz afasta, quando a luz aproxima? Segundo, eu vou ter que calcular esses ângulos, tá? Então, para isso, a gente tem uma equação matemática, que é a única equação que a gente usa aqui, chamada Lei de Snell. Lei de Snell-Descartes. O que que essa lei fala? Ela relaciona e ela explica tudo o que eu falei para vocês aqui. Ela relaciona os ângulos de incidência, de refração, com os índices de refração desses meios, tá? Bom, eu não vou deduzir ela, tá, gente? A dedução dela é meio chata e acho que não agrega muito pra gente, não. Ó, isso aqui é a lei de Snell, tá? NA, o que que é o NA? É o índice de refração do meio onde a luz está entrando, aqui, ó, multiplicado pelo seno de incidência desse meio do raio. Então, que seria? Esse cara tem um ângulo aqui, ó, tá? Então, esse ângulo tem um seno. Isso é igual a NB vezes seno R. Tá? NA, N1, N1 seno I, N2 seno R. Ou, como a gente falava no cursinho, não sei, não sei. Tá? Tá, essa fórmula, ela vai, por exemplo, explicar em que circunstâncias ocorrem esses casos. Tá? A gente acaba, pessoal, decorando isso aqui, tá? Uma sugestão é, decora isso aqui. Decora. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, né? Em que circunstâncias o raio aproxima e assim por diante. Então vamos lá. Vamos pegar o caso um. Caso um. Ali. O caso um, a gente está falando de um caso onde R é menor que I, né? R é menor que I. Tá, beleza. Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina essa fórmula aqui com um seno de R e um seno de I. Só que nessa fórmula, presta atenção, ó. Gente, pensa comigo aqui. Você tem dois ângulos, R e I. Cada ângulo tem um seno, certo? Se um ângulo é maior que o outro, será que eu posso dizer que o seno dele também é maior que o do outro? Essa é a pergunta que eu quero que vocês tentem responder. Por exemplo, pega o ângulo 30. Seno de 30 vale meio. Pega um ângulo maior que 30 que você conheça o seno. Sei lá, 45. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, que é quanto, mais ou menos? 0,7, por aí, né? Ah, então pera um pouquinho. O seno de 45 é maior que o seno de 30. Tudo bem? Isso vale para seno. Para cosseno não vale, cuidado, tá? Então pera um pouquinho. Se o I é maior que o R,
Você concorda que o seno de I tem que ser maior que o seno de R, então? Também? Só que, gente, se essa conta tem que dar igual a essa, como que isso é possível se um seno é bem maior que o outro? Você tem que ter uma compensação do índice de refração. Então, para essa conta ser verdadeira, para esse lado ficar igual a esse, o NA tem que ser pequenininho e o NB tem que ser grandão. Entenderam? Então, como é que você vai saber, na hora do vamos ver ali do vestibular, como é que você vai saber se a luz aproxima da normal? Você vai ter que olhar o valor dos índices de refração. Isso aqui só vai acontecer se o índice de refração do meio B for maior que o do meio A. Então, coloca aí. Isso acontece se o NB for maior que o NA. Ou o que a gente está querendo dizer é o seguinte: o B refrata mais a luz. O B refrata mais a luz. Essa capacidade que o meio tem de refratar a luz, pessoal, muitas vezes é colocada na prova como uma palavra. Ela se chama refringência. Então, o A, desculpa, quando a luz passa de A para B, ela se aproxima da normal. Isso significa que o índice de refração do B é maior. Então, eu falo que o meio B é mais refringente que o A. Vou colocar aqui. Meio B mais refringente. Ô, gente, e aí acontece o seguinte, né? Se o meio é mais refringente, o que a gente pode dizer sobre a velocidade da luz nos meios? Onde ela anda mais rápido? No A. No A. Tá? O índice de refração mede o quanto a luz perde de velocidade. Então, se um índice de refração é maior que o outro, quer dizer que a luz vai andar mais lentamente aqui do que aqui. Então, ó, velocidade da luz menor em B do que em A. Tá bom? Então, a partir do momento que você identifica esse comportamento, gente, qual que é a dica na hora de resolver as questões, né? Identificou esse comportamento, a luz aproximou da normal, você já sabe disso tudo aqui, ó. Que o meio B é mais refringente, que a velocidade da luz é maior, é menor nesse meio e assim por diante. Agora o contrário, quer ver, ó? Caso 2. Vamos para o caso 2. R maior que I. Aqui a gente falou que a luz se afastou da normal, né? Então vamos lá. Pega a equação de Snell e analisa o que vai acontecer. Mesma coisa, quer ver, ó? Só que agora no caso 2, vê o que a gente tem. O ângulo de refração é maior que o de incidência. Tá bem. Se o ângulo de refração é maior que o de incidência, o seno também é. O seno também é. Para que essa parte da conta fique igual a essa, os índices de refração têm que compensar. Então aqui eu tenho que ter um índice de refração maior e um aqui menor. Olha lá, tá? Então nesse caso eu vou ter NA maior que NB. Então o meio A é mais refringente do que o B. Ó, a refringência do A é maior que a do B. Meio A mais refringente, tá? As lentes se comportam assim, gente. Lente convergente, lente divergente. Então você já imagina, por exemplo, que se eu quiser que o raio seja convergente ou divergente, a gente vai ter que escolher algumas situações como essa, tá? Então na hora de produzir, por exemplo, uma lente, a escolha do índice de refração ela é importante. E tem outras coisas, né? No caso da lente, a forma da lente vai ser importante para ver o comportamento dela. Tem um monte de coisa para falar aí, tá? Nesse caso, onde a luz anda mais rápido?
No meio A ou no meio B? Aqui, ó. Onde ela anda mais rápido. No meio B. O B e o B não tem um índice de refração menor, então ele resiste menos à passagem da luz, né? Então aqui VB é maior que VA. Tá aí, por exemplo, no cursinho eu criei uma história na minha cabeça, né, para guardar isso rápido. Eu guardei assim: você tem dois meios, né? Um segura mais, um segura menos. Se a luz passa do meio menos refringente, né, ó, meio menos refringente, para o meio mais refringente, é como se o meio segurasse a luz. Se ele segura a luz, ela fica mais perto da normal. É tudo mentira, né? Não tem nada a ver, mas na minha cabeça fazia um pouco de sentido, então pronto. Tá? Agora, se a luz passa do meio que segura mais para o meio que segura menos, ela escapa. Olha lá, escapou. Up. Então, aí eu guardei desse jeito assim, tá? Agora, o interessante, né? No caso 3 aqui, o caso 3 é curioso. Por que que isso acontece, né? Por que que quando a luz ela incide perpendicular, ela não desvia? Vamos provar matematicamente por quê. Isso que é foda, né? A matemática, cara, ela não deixa dúvida. Nesse caso, o I, ele vale zero. Quando o ângulo incide em cima da normal, gente, ele está fazendo com a normal um ângulo de 0 graus. Tá bem? Tá, agora pensa comigo aqui, ó. NA seno I igual a NB seno R. Tá bem? Tudo bem. Quanto que vale o seno de zero? Quanto que vale o seno de zero, gente? Um? Acho que é zero, hein? Cuidado. O seno de zero é zero. O cosseno de zero é um. Cosseno, consono deitado, né? Tá? Agora para um pouquinho. Se o seno de I vale zero, então quer dizer que tudo isso aqui vale zero. Vocês entendem o que aconteceu aqui? Se isso aqui vale zero, isso aqui tem que valer zero também. Zero igual a zero. Só que para esse lado valer zero, a única coisa que pode valer zero é quem? O seno de R. O índice de refração do meio não é zero. Então, nesse caso, se I igual a zero, R também tem que ser igual a zero. Tá? Esse é o único raio que não sofre desvios. Tá? Quando a gente for desenhar coisas, a gente vai usar esses raios para poder ver se a imagem está ampliada, maior. Uh, Qual? Qualquer situação, por exemplo. Você quer reproduzir uma situação dessa bem simples? Pega um balde com água, pega um laser e aponta o laser bem assim, ó. O laser vai passar por ali, tá? Esse tipo de efeito de refração, gente, você pode produzir isso na sua casa. Se você tiver aqueles laserzinhos que você aponta para coisa de data show, você pode fazer um experimento bem simples e você vai ver a luz refratando. É muito legal. Você pega um copo, pode ser um copo de vidro ali, o mais transparente que você conseguir, tá? De preferência um copo fininho. Aí você põe um pouco de água. Aí você faz o seguinte, para você conseguir ver o laser dentro da água, porque se você apontar o laser dentro da água, você não vê ele ali dentro, porque a água é um meio homogêneo, né? Se você colocar uma colherinha de sobremesa de leite no copo, para deixar ele meio turvo, sabe? Tipo assim, meio turvinho, e apontar o laser, você vai perceber que a luz ela vai fazer isso aqui, ó, quando ela entrar no copo. Exatamente esse efeito aqui. Por que que ela faz esse efeito? A luz está vindo aqui do ar. Imagina que aqui é a superfície da água, tá? A água, ela tem um índice de refração maior que o ar. Então, na hora que a luz bater aqui, ela vai fazer exatamente isso aqui. Então, você vê literalmente o raio quebrando. Ele vai entrando assim, o laser, e vai quebra, tá? Depois procura no YouTube, tem vários experimentos sobre isso. Deixa eu fazer um vídeo sobre isso no TikTok. Pronto. Aí, agora virou putaria mesmo, né? Tá bom?
É, e aí, se você, por exemplo, fizer o experimento com um copinho de leite ali e tal, e apontar o laser bem assim, ó, você vai perceber que ele não entorta. Esse comportamento aqui é o comportamento do laser quando ele sai da água. Imagina, por exemplo, que aqui é água, você tem um laser aqui dentro, esse laser solta um raio, pum, e aí vai escapar para o ar. Então, quando ele vem da água para o ar, ele faz isso. Quando ele vem do ar para a água, ele faz isso, tá? Hã? É, não, ele precisaria sofrer uma outra refração, né? Isso aconteceria, por exemplo, aqui, ó. Eu já até sei o que que você quer que eu calcule, Carlos. A distância dos raios. Já viu esse problema? Tem um problema, depois a gente vai fazer esse problema. Que é o que o Carlos está falando, que é assim. O raio, ele faz isso, ó. Cara, isso é muito louco. Ele vem por aqui, ó. Bonitão. Pum. Tá aqui, ó. Então imagina o raio aqui, ó. Ele vem por aqui. Tá? Ele tá vindo do ar. Aí ele entra num certo meio. Então ele já refratou daqui para cá, ó. Aí já tem exercício que pergunta assim, tá? O que que eu posso dizer sobre o índice de refração do meio A para cá? Se a luz aproximou assim, ó, da normal, ela tá nesse caso aqui, não tá, ó? Tá? Aí tá, beleza. Aí vamos supor, ele veio aqui e fez isso. Aí ele veio aqui e fez isso. Aí depois o raio vai sair por aqui, ó. Ó. O que que pode acontecer em algumas situações? Que esse raio ele saia paralelo a esse aqui, ó. Só que eles saem um pouco afastados, tá vendo? A distância deles. A gente vai calcular isso também, tá? Não, então, ele poderia, por exemplo, se você tivesse só o A aqui, só o A, e ele fizesse isso, passasse pelo A e voltasse para o ar, aconteceria. Tipo assim, ó. Imagina que o A tá aqui, aí o raio faz isso, ó. Ã, ã. Aí sim, ele sai paralelinho, certinho. Agora, quando você põe duas lâminas assim, aí pode ser que ele não saia paralelo. Isso vai depender, tá? E aí, então, esse exercício que o Carlos está falando é mais ou menos assim, ó. O raio entra, desvia e sai. E aí existe um desvio aqui, tá vendo? A gente consegue calcular esse desvio, tá? Não é nada muito fácil, mas a gente consegue. A gente vai fazer isso também. Vamos começar a usar, então, essa ideia de refração para a gente explicar alguns fenômenos, tá? Eu estou evitando de ficar fazendo muita conta, tá? Estou tentando mais para a teoria. Qual é o fenômeno mais importante que você precisa saber? A dispersão da luz quando ela incide num prisma. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa saber explicar. Porque, porque esse é um dos fenômenos que tem sido cobrados com mais insistência nos últimos anos, tá? Então vamos colocar assim, fenômenos. Fenômenos associados à refração. Lembra que eu estava falando ontem do Newton, né, daquelas fofocas da vida dele? Vocês sabem que o Newton foi o cara que primeiro estudou a ótica de forma científica, né? E um dos livros que ele ficou famoso não foi só o livro, o tal do Princípio, que é o livro da mecânica, é o livro da ótica também. Outra coisa que eu fiquei sabendo sobre o Newton que eu não sabia é que ele trabalhou mais tempo da vida dele com ótica do que com mecânica. Ele deu aula na faculdade, lá quando ele virou professor Pica, 20 anos só de ótica. Ele praticamente, depois dos 35, 40 anos, ele nem mexeu mais com mecânica. Negócio louco, né? Acho que perdeu a graça para ele. Falou, já foi. Por que que ele ficou famoso na ótica? Por conta dessa explicação aqui, né? O que que ele fez basicamente? Ele pegou um prisma, então vamos colocar aqui, ó, decomposição da luz.
Se vocês lembrarem da aula de modelo atômico, você vai lembrar do que eu vou falar agora aqui. Lembra que lá na aula de modelos atômicos, uma das coisas que a gente precisou definir para poder entender o modelo de Bohr é o que que era espectro contínuo da luz. O espectro contínuo ele foi descoberto pelo Newton. Ele foi o primeiro cientista, o primeiro cara que olhou para a luz e falou: opa, peraí, isso aqui não é luz branca, não tem luz branca. O que existe são composições. Como que ele chegou nessa explicação? Ele pegou um prisma em formato de triângulo, tá? De cristal, e simplesmente deixou a luz branca bater aqui. Então, todo mundo já viu essa capa do disco do Pink Floyd, é aquilo ali. Entra a luz branca, sai o arco-íris. O que a gente precisa fazer é explicar isso de acordo com essas leis, tá? Por que que isso acontece? Então vamos lá. Imagina o seguinte, aqui eu vou desenhar desse lado aqui, ó, uma reta normal. Eu vou fazer a luz bater aqui. Deixa eu desenhar um pouquinho maior esse triângulo, porque eu tô achando que não vai dar aqui. Vocês não vão conseguir enxergar. Aqui. Vou desenhar aqui uma reta normal. Tentar fazer uma reta normal, né? Peraí. Aqui. Ó, reta perpendicular à superfície, tá? Agora eu vou jogar aqui um raio de luz, tá? Imagina que essa luz é uma luz branca, beleza? Aqui eu tenho o ângulo de incidência, ó. Vamos imaginar que esse material seja feito de algum tipo de cristal. Quando a luz vem do ar para o cristal, ela está indo de um meio menos refringente para um meio mais. Tá, gente? Só um detalhe aqui, um parênteses. Embora o ar não seja o vácuo, a gente, por aproximação, considera que o índice de refração do ar é igual ao do vácuo, tá? Então, se falar ar, falar vácuo, para a gente aqui é a mesma coisa. Então, se ela vai do ar para o vidro, ela tem que se aproximar da normal. Se aproximar da normal. Tudo bem? Só que se aproximar quanto? Quem vai dizer para a gente é o tal do N1 seno I, N2 seno R. Só que tem um problema que o Newton não sabia. Né? Então, a explicação dele não tinha nada a ver com o que eu vou contar aqui. A explicação dele ela foi outra, partindo de uma outra premissa. O que que o Newton não sabia? Primeiro, que a luz se manifesta na forma de ondas e que cada uma das ondas que está caminhando aqui tem uma frequência. Então aqui eu tenho a frequência da luz vermelha, eu tenho a frequência da luz laranja, todas elas, ok? E o vidro refrata essas luzes. Só que ele refrata de maneiras diferentes. Como assim, Danilo? O que eu estou dizendo é que o índice de refração do vidro, ele não é o mesmo para a luz vermelha, para a luz amarela, para a luz verde. Não é o mesmo. Ele tem um índice de refração para cada cor. Então vamos colocar aqui, ó. O índice de refração do material, o índice de refração do material é diferente para cada cor. Se eu não quiser usar cor, que palavra eu poderia usar no lugar de cor? Frequência, né? Fica mais bonito, né? Eu vou colocar cor, entre aspas, e do lado eu colocar frequência. Puta, professor, então fudeu. Como é que eu vou saber qual luz refrata? Porque isso é uma consequência imediata. Se eu estou falando que o índice de refração é diferente para cada cor, pessoal, eu estou falando que vai ter cor que vai desviar mais, tem cor que vai desviar menos. Então, na hora que a luz passa aqui, é como se cada cor se comportasse como um raio de luz diferente. Vai ter, todos eles vão se aproximar da normal.
Todos eles vão se aproximar. O vermelho vai aproximar, o violeta vai só que alguns vão aproximar mais. Então a decomposição ela já começa aqui, ó. Aqui. É nesse processo que a luz decompõe. Quando a luz sair aqui, ó, ela já está decomposta. Ela já está decomposta. A decomposição ela vai acontecer aqui no prisma. O que que você precisa saber de regra sobre essa questão, gente? Quanto maior a frequência, vou colocar aqui. Quanto maior a frequência, vírgula, maior o índice de refração para aquela cor. Maior o índice de refração. De refração. Tá? Em alguns vestibulares, eles chegam até a exigir que você memorize isso. Por isso que eu falei para vocês que não é besteira memorizar a ordem das cores com as frequências. Tá? Vamos lá. Qual é das cores que a gente enxerga, né? Qual é a cor mais que tem maior frequência? Hã? É o violeta. É só lembrar do que vem depois do violeta, gente. O que vem depois do violeta? Ultra. Se é ultra, é porque está acima. Acima do quê? Da frequência. Então, você olha pela cor, que nem o vermelho, infravermelho. Então, o vermelho é a menor frequência. É a onda que vai desviar menos. O violeta é a maior frequência. Então, veja, eu vou desenhar aqui o raio violeta, só ele. Esse aqui é o violeta. Tá vendo que ele aproximou da normal? Agora eu vou desenhar o vermelho. Ele aproximou da normal, mas aproximou menos. Entre o violeta e o vermelho, você já tem o arco-íris aqui, ó. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Aí o que que vai acontecer com esses raios na hora que eles baterem nessa outra superfície? Você vai ter que desenhar uma outra normal aqui. Vamos desenhar. Ó, desenhei a normalzinha ali no violeta. Como que vai sair o violeta? Ele tem que afastar da normal. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo agora é o ângulo de incidência dele, não é? Ó. Agora ele vai afastar da normal, então ele vai fazer isso, ó. Nossa. Ó. Entendeu? Ele faz isso. Agora eu vou ter que desenhar o vermelhão. Desenha outra normal aqui, no vermelho. Ó. Ó lá outra normal. Aqui está o ângulo de incidência, ó. E aqui eu vou ter que desenhar ele afastando da norms. Zoom. Aí, olha que bonitinho. Se eu botar aqui uma folha de papel, aqui, ó, eu vou enxergar o arco-íris aqui, ó. Bem nesse faixa, ó. Esse é o espectro contínuo, tá? Agora, só um parênteses. Imagina quando os caras botaram a lâmpada de hidrogênio e só saiu tipo três cores aqui. Porque o experimento do Bohr foi basicamente esse. Se essa luz viesse de uma lâmpada, tipo de hidrogênio, ela não aparecia o espectro contínuo. Foi daí que ele trouxe toda aquela teoria de transição e o caramba, tá? É, por exemplo, já caiu no Enem, já caiu na VUNESP umas duas vezes, e que ele faz assim. Tem um bem famoso que certamente vai ter na apostila. Ele põe aqui um feixe formado por três raios: vermelho, verde e azul. E aí ele fala o que vai acontecer e ele quer que você diga qual é a ordem das cores aqui. Se é vermelho, verde, azul, azul, vermelho, verde. Então você tem que ter noção
de fazer esse tipo de desenho aqui, ó. Tá? Você não vai ter que fazer conta. Você vai ter que fazer o desenho ou imaginar esse desenho, tá? Então é importante que vocês treinem isso, tá? Agora, o arco-íris, né, gente, ele é um efeito disso, só que de maneira ampliada. Por quê? Porque no caso do arco-íris, quem faz o papel de prisma são as gotículas de água. Então imagina que cada gotícula de água, naquele, porque você pode ver que o arco-íris ele aparece normalmente no finalzinho da chuva. Então a água não está caindo torrencialmente. Nessa fase, o que, que acontece? Você tem aquela garoinha com aquelas gotículas bem pequenininhas e elas se comportam como se fossem cada uma um prisma. Então a luz bate ali e aquele efeito sincronizado que a gente vê do arco-íris, tá? Essa é uma das coisas que dá para a gente explicar. Hum, só por via das dúvidas, tá? Deixa eu colocar aqui. Violeta, anil, azul, verde. Eu nunca sei de trás para frente. Amarelo, amarelo, laranja e vermelho. Tá bom? Aí, ó, guarda o seguinte: de baixo para cima, aumenta a frequência, tá? Só para você saber qual refrata mais. Formação de imagens aparentes. Isso aqui também eles gostam. Lembra do exercício do pescador com o arpão? Vocês lembram dele? Ele aparece, acho que foi no Enem que apareceu, né? Aquela questãozinha. Para quem não lembra da questão, era uma questão mais ou menos assim. Ele falava sobre um pescador e o pescador queria pescar um peixe lá. Ele estava numa tribo, ele era uma pessoa de uma comunidade ali indígena e ele ia caçar um peixinho com arpão. Então ele subia numa pedra, aí ele olhava ali no riacho, ali no lago e jogava o arpão. Só que por causa da refração da luz, ele não pode jogar o arpão exatamente onde ele está vendo. Tipo, na hora que ele vai visualizar a imagem, essa imagem é a luz que está saindo da água e chegando nos olhos dele. O problema é que essa luz ela vai sofrer um desvio para chegar no olho dele. Então, a imagem que ele está olhando para um lugar onde a imagem não está. Então, como é que a gente explica esse tipo de efeito, né? E aí no exercício, o que que ele queria saber? Se a pessoa tinha que mirar para onde? Mais para frente, mais para baixo? Era mais ou menos assim a questão. Então vamos imaginar esse exemplo, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui um riozinho, então aqui é a água e aqui é ar, ok? E aí, aqui na profundidade, vamos colocar uma profundidade não muito grande, aqui, ó. Bem aqui no leito do rio, aqui embaixo do rio, vamos supor que tem um objeto. Tá aqui, tá? E aí, desse lado aqui, ó, eu tenho o observador. Ele está aqui fora. Então, o que acontece? A luz, ela caminha em linha reta desde que ela não mude de meio. Então, por exemplo, se não tivesse água aqui, a luz ia sair do objeto e fazer isso aqui. Então, o cara ia ver o objeto onde ele está. Uma imagem real. Só que o que que acontece? Vamos imaginar que desse objeto estão saindo vários raios de luz. Então sai raio reto. Vamos desenhar um raio retão aqui, ó. Sai um raio reto.
Esse raio reto, ele não sofre desvio, certo? Agora, os raios que vão sair lateralmente, todos vão desviar. Então vamos imaginar um raio, um, que sai daqui e atinge o olho do cara. Então vamos imaginar isso aqui, ó. Ó, eu desenhei esse raio aqui. Aí aqui eu vou desenhar normal. Opa. Ó, desenhei a normal. Aqui eu tenho o ângulo de incidência. Tá. A luz, a luz, ela vai sair, ela tá na água e vai para o ar. Eu não sei qual é o índice de refração da água, mas eu tenho certeza que ele é maior que o do ar. Então, na hora que a luz passou para o outro lado, ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá bem? Qual é o problema da luz quebrar, né, na hora que ela sai da água? A pessoa não sabe que a luz está fazendo isso. Ela vai enxergar a luz como se a luz estivesse vindo da onde? Ó. Então, para a pessoa, é como se o peixinho tivesse aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui na beira da água e eu vejo um peixinho, eu tenho que mirar para onde? Para baixo, mais para baixo, tá? Se eu mirar o arpão aqui, eu não vou acertar nada, ó. Então, o que que eu faço? Eu tenho que abaixar um pouquinho o arpão, ó. Eu tenho que inclinar um pouquinho o arpão para fazer isso aqui. Bom, o cara para fazer isso, o cara tem que ser muito foda, né? Vamos falar a verdade. Pescar de arpão, velho. Se me der uma rede, eu não sei pescar, velho. Se eu jogar a rede lá, eu não sei. É que eu também não gosto muito de pescar, tá? Outra coisa que pode acontecer por causa da refração, gente. Isso aqui também tem bastante chance de cair, tá? Ó. Ângulo limite. Inclusive teve uma questão no simulado, né? E reflexão total. Para eu poder explicar para vocês a história da miragem, sabe miragem? Eu preciso explicar primeiro o ângulo limite, tá? Então, ângulo limite e reflexão total. O que que acontece, pessoal? Dá uma olhada nesse raio aqui, ó. No exemplo que eu acabei de dar para vocês do peixinho. Esse raio, ele vai incidir vai incidir com o ângulo X ali, e ele vai se afastar da normal, ok? O que que acontece com esse tipo de raio? Esse tipo de raio que se afasta da normal, dependendo de como você projeta esse raio na superfície dos meios, pode ser que ele não consiga refratar. Vou escrever isso aqui, ó. Um raio pode sofrer reflexão ao incidir numa superfície onde, vírgula, teoricamente deveria refratar. Isso eventualmente acontece.
Você pode já ter percebido isso e não se tocou de que era isso. Você quer ver uma forma de você presenciar isso bem simples? Pega agora aí no shopping, quando você estiver olhando para uma loja, numa vitrine, aproxima bem o seu olho da vitrine, assim, ó, e olha de lado. Você vai perceber que esse lado aqui da vitrine, ó, virou um espelho para você. Você faz isso em qualquer superfície de vidro. Você aproxima bem o olho, claro que você vai conseguir ver do outro lado, mas olha bem pro lado aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, a superfície ela fica refletiva. Ou seja, em algumas condições, o próprio vidro pode se tornar refletor, mesmo não sendo espelhado. É isso que eu estou querendo dizer. O que o ângulo limite trata, né, o assunto ângulo limite é quais são as condições para que um raio sofra esse tipo de efeito? Quais são as condições para que um raio bata numa superfície e, ao invés dele refratar, ele reflete? Então, o que que é o ângulo limite, né? Vamos definir essa jossa aqui. O que que é o ângulo limite? O ângulo limite a gente costuma chamar de L, tá, gente? É o ângulo. Peraí, deixa eu escrever de outra cor que tá acabando a caneta aqui. Ângulo limite. É o ângulo, vírgula, acima do qual o raio incidente já não consegue mais refratar. Já não consegue mais refratar. Eu vou mostrar para vocês o desenho, porque isso fica mais claro quando a gente desenha, tá? Tipo, por que que isso acontece, né? Como assim? Quer dizer que tem um ângulo que, se eu jogar esse ângulo, o raio não atravessa? É. Tá? Eu vou desenhar desse lado, tá, gente? Quero fazer um desenho bem grandinho. Ai, nossa, eu tô com uma preguiça, gente. Vamos desenhar. Ó, para você entender primeiro o que que tem que acontecer para ter esse processo de reflexão, tá? Vou colocar uma normalzinha aqui, ó. Qual é a primeira condição para que aconteça a reflexão total? Para isso aqui acontecer. Isso só vai acontecer se a luz se afastar da normal. Em que condições a luz se afasta da normal? Quando ela vai de um meio mais refringente para um menos. Então vamos lá. Imagina o seguinte, ó, aqui você tem um meio mais refringente, aqui você tem um meio menos refringente. Aí olha o que acontece, gente. Vamos traçar um raio de luz aqui, pretinho, ó. Tá vendo esse raio de luz? Quando esse raio de luz bater ali, o que que ele vai fazer? Ele vai se afastar da normal, não vai? Então ele vai fazer isso, ó. Ok? Agora imaginem que eu pegue esse raio e aumente um pouquinho o ângulo de incidência. Faça isso aqui, ó. Aumentei um pouquinho o ângulo de incidência. Bom, esse raio vai ter que se afastar da normal, certo? Na hora que o raio se afasta da normal, ele faz isso aqui, ó. Comece a perceber que quanto mais você afasta, quanto mais você aumenta o ângulo de incidência, mais o raio vai se aproximando da superfície, não vai? Você consegue visualizar isso? Vou repetir, ó. Se eu aumentar a incidência,
o raio, ele vai se aproximando da superfície, não vai? Então, se a gente for analisar isso de forma lógica, deve ter uma situação em que você mete o raio aqui, ó. Ô, gente, perdão. Deixei vocês no vácuo aí, né? Desculpa aí, tá? Onde vocês pararam? Quer que eu explique tudo de novo? Vou começar de novo aqui essa parte, tá? Esse finalzinho. Então, qual que é a ideia, pessoal? Primeiro, é tentar descobrir esse ângulo. É tentar descobrir esse ângulo. Por quê? Porque se eu jogar um raio de luz com um ângulo menor que o limite, a luz escapa. Se eu jogar com um ângulo maior que o limite, a luz bate e volta. Tem um experimento, pessoal. Eu sugiro que vocês vejam ele no YouTube, tá? Ele é um experimento assim: o cara pegou um galão de água. Talvez algum de vocês já tenham até visto esse experimento. Imagina um galãozão de água lá, cheio de água. Ele fez um furico aqui, ó. Aí ele colocou aqui um balde. Um balde. E aí, obviamente, começou a cair água por aqui, escorrer água. Certo? O balde foi enchendo. O que o maluco fez, cara? Putz, esse experimento é muito louco. Ele pegou um raio laser e colocou aqui, ó. Bem apontado pro buraco aqui, ó. O que aconteceu? O raio laser entrou aqui e veio, pum. E entrou ali no fio de água. Só que o que acontece? Como o fio de água está meio tortado assim, o raio bateu de uma forma em que o ângulo de incidência dele foi acima do limite. Então, adivinha o que aconteceu com esse raio quando ele chegou aqui, ó? Ele ficou fazendo isso aqui dentro do negócio. Tuf, 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 tuf.
Então, tipo, o experimento é muito legal porque ele faz isso e apaga a luz. Quando ele apaga a luz, você vê o fio de água iluminado caindo e o feixe de laser dentro do fio. Esse vídeo é muito interessante porque ele mostra de forma muito simplória o que acontece numa fibra ótica, né? A fibra ótica, a tecnologia da fibra ótica, ela se aproveita justamente desse processo. Então imagine, por exemplo, que isso aqui é dentro de uma fibra ótica, ó. A luz, ela vai ser jogada dentro da fibra com um ângulo que seja acima do limite. Por quê? Porque a hora que eu jogo a luz ali, quando eu falo a luz, pessoal, é a informação que vem pela fibra ótica, né? Ela vem na forma de pulso de luz. Então esse pulso de luz é jogado de uma tal maneira na fibra ótica que quando ele precisa refletir, como ele está num ângulo limite, acima do limite, ele bate e fica lá dentro, refletindo, literalmente ricocheteando dentro da fibra ótica, né? Para que ele se propague ali, tá? Como é que eu calculo esse ângulo, gente? Aqui é uma fórmula importante, mas você não precisa decorar. Se você precisar na hora da fórmula, você chega nela. Eu quero saber qual é o ângulo limite, não é? Tá bom. Se eu quero saber qual é o ângulo limite, eu uso a lei de Snell para poder calcular o ângulo limite. A lei de Snell é essa daqui, não é? Ó? N1 seno I, N2 seno R. Agora, para eu calcular o ângulo limite, eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Primeiro eu tenho que colocar I aqui, eu vou colocar L, né? Que é o ângulo limite. Segundo, gente, quando eu joguei a luz com ângulo limite, a luz ainda refratou. Só que ela refratou formando quantos graus com a normal? 90. Então você quer achar o ângulo limite? É só botar aqui seno de 90, ó. Aí você vai achar uma fórmula para calcular o seno do ângulo limite. Por quê? Agora sim, ó, o seno de 90 vale 1. Então, o seno de 90 vale 1. Então fica NA vezes seno de L igual a NB. Portanto, seno do ângulo limite igual a NB dividido por NA. Ô, gente, aqui tem uma coisa muito importante, tá? NB, NA. Quem é o NB? Quem é o B? É o meio para onde a luz vai. Quem é o A? É de onde a luz vem. Então, se você quiser decorar, põe N vai e N vem. Agora, se você quiser pensar, aí é uma escolha sua. Você não precisa saber quem está em cima, quem está embaixo, desde que você lembre o seguinte: isso aqui é um seno, não é? Existe seno maior que um? Não. Se o seno de um ângulo não pode ser maior que um, vocês concordam que na hora de dividir essa conta, o NB tem que ser menor que o NA? Então você pode guardar como sendo a fórmula do ângulo limite é o seno do ângulo limite é o N menor dividido pelo N maior, tá? E outra coisa, gente, repito, esse fenômeno de reflexão total, ela só pode acontecer nessa circunstância, tá? Quando a luz está vindo do mais para o menos. Se a luz estivesse vindo do menos para o mais, isso jamais aconteceria. Por uma razão simples, né? Por que que não aconteceria ao contrário? Porque quando a luz incide ao contrário, ela aproxima da normal. Então, nesse caso, não tem como acontecer reflexão total, tá, gente? Só no caso dele indo do mais para o menos. Tá? Agora eu consigo explicar para vocês o processo da formação das miragens, tá?
Provavelmente vocês já presenciaram esse tipo de efeito, né? Isso pode acontecer também no mar. Às vezes você olha para um barco muito lá longe, parece que o barco meio que está flutuando assim, às vezes de ponta cabeça. Esses processos de miragem, de maneira geral, que a gente chama de miragem, eles acontecem por causa de dois fenômenos, na verdade, ao mesmo tempo. Eles envolvem refração e reflexão da luz. Tá, para a gente entender a história, imagina o seguinte: imagina que você tem uma árvore, você está num desertão lá. Você pode perceber que esses efeitos de miragens, eles acontecem normalmente quando está muito quente. Você consegue presenciar, por exemplo, quando você está numa estrada dirigindo um carro e a estrada é bem lisinha. Quando você olha, às vezes, lá na frente, você parece que vê o asfalto meio brilhando assim, né? Como se fosse um reflexo. E, na verdade, é um reflexo, tá? Bom, imagina então a árvore e aqui eu tenho um observador. Eles estão muito longe, certo? Então, é claro que se eu olhar direto para a árvore, eu vou enxergar a árvore ali. Só que acontece que a árvore, gente, ela está emitindo luz para tudo quanto é lado, certo? E alguns desses raios de luz vão sair da árvore na direção do chão. Não é todo raio de luz que sai e vai na direção do olho do cara. Tem raio indo para tudo quanto é lado. Qual que é a situação? Quando está muito, muito, muito quente, no chão, aqui na superfície, se forma uma camada de ar meio quente, mais quente do que de cima. Então a atmosfera ela acaba ficando com uma temperatura muito alta aqui embaixo e aqui em cima uma temperatura menor. Então o ar, ele não é homogêneo aqui. Ele tem uma camada onde o ar é menos denso, então vou colocar assim, ó, ar menos denso e aqui ar mais denso, tá? Então, imagina que à medida que você vai subindo na superfície, você vai tendo camadinhas de ar, cada uma com uma temperaturazinha diferente. Então, vou desenhar aqui algumas camadinhas, tá? Para a gente poder explicar. Desenhar aqui uma camadinha, outra aqui e mais uma aqui no finalzinho. Pronto. O que que acontece? À medida que o ar vai ficando quente, portanto, vai perdendo densidade, o índice de refração dele vai diminuindo. Porque lembra que eu falei que a gente considera que o índice de refração do ar é igual ao do vácuo? Não é igual, igual, igual. Então, é como se eu tivesse camadas de ar diferentes com índices de refração diferentes. Eu tenho aqui um índice de refração N1, eu tenho aqui um N2, eu tenho aqui um N3. De tal maneira que N3 menor que N2 menor que N1, ok? Deixa eu colocar minha árvore mais alta aqui, peraí. Ficou muito baixinha. Tá aqui, pronto. Então agora, sabendo disso tudo, agora a gente vai tentar explicar por que que você enxerga o negócio meio refletindo. Vamos desenhar um raio de luz saindo da árvore. Tum, saiu. Conforme ele vai adentrando as camadas de ar, ele vai entrando em contato com índices de refração cada vez menores. Então imagina o seguinte, aqui, ó, o raio, ele já vai afastar um pouquinho da normal. Afastou. Quando ele chegar na segunda camada aqui, ele vai afastar mais da normal. Concorda? E aí começa o problema. Por quê? Pode acontecer dele afastar tanto da normal que ele atinge o ângulo limite. Quando chega, por exemplo, na penúltima camada de ar aqui, ele já está com um ângulo de incidência tão grande que já estourou o limite, porque ele já veio vindo desviado. Ele chega aqui e adivinha o que acontece? Pum, ricocheteia. E aí o observador, tudo bem que o olho bateu no cílio do cara, né? Mas vamos deixar o cara mais para frente aqui. Ah, pronto. Para o observador, esse raio de luz está vindo da onde? Tá aqui, ó. Ele enxerga isso aqui, ó.
como se fosse um reflexo na água. Ele vê a imagem da árvore ou do corpo, enfim, projetada como se fosse uma reflexão, tá? Obviamente, isso aqui é uma imagem virtual, né, gente? Isso é uma imagem virtual, tá? Então, a miragem ocorre porque o raio ele vai sofrendo sucessivas refrações até o momento em que ele atinge um ângulo maior que o limite, e aí, a partir desse ângulo que ele já começa a sofrer a reflexão. Então, a gente pode tentar bolar uma explicação para isso, né? Vamos tentar escrever? Vou colocar assim, ó. As camadas de ar, as camadas de ar na superfície são menos refringentes. São menos refringentes. Aí eu vou escrever assim: conforme a luz penetra no sistema, conforme a luz penetra no sistema, conforme a luz penetra no sistema, sofre refrações até o momento de uma reflexão total, tá? Uma pergunta bem foda que poderia ser cobrada desse assunto, né? Ia deixar a galera meio puta. Por que que tem que ser no calor, né? Não que tem que ser no calor. Por que que você só consegue observar esse fenômeno no calor? Porque você precisa ter uma diferença de temperatura relativamente grande aqui. No frio, a atmosfera ela é um pouco mais homogênea em termos de temperatura, tá? No calor, não. No calor, a diferença da superfície para a parte de cima ela fica muito mais acentuada, tá? Então, por isso que precisa. É preciso que tenha uma diferença de densidade, né, suficiente para que a luz consiga sofrer esse processo de refração. Tá? Vamos fazer uns exercícios? Os exercícios são bem tranquilinhos, tá? Pelo menos os primeiros aqui. Vamos sentar um pouquinho aqui, gente. Ai, acho que vou tomar uma injeção, cara. Sei lá. Tá muito dolorido. Então, na página 97, tá? Na questão um, pessoal, ele dá três desenhos e ele pede para a gente olhar pelos desenhos quem tem maior índice de refração, tá? É só para a gente aprender mesmo a reconhecer as figuras. No primeiro desenho, ele mostra um raio de luz fazendo isso aqui, ó. Ele chama aqui de meio com N1, aqui meio com N2. Tá? O lance aqui, gente, é saber se você consegue reconhecer se a luz se aproximou ou se afastou da normal. É para isso que serve essa questão, tá? Olhando para esse desenho, a luz se aproximou da normal. Todo mundo enxerga isso? A normal ela está aqui, né? Ó, tá? Então, se a luz se aproximou da normal, isso significa que o N2
é maior que o N1. Ou seja, a gente costuma dizer então que a luz ela está refratando, né, do meio menos refringente para o meio mais refringente. Gente, é essa situação que eu falei para vocês que não ocorre reflexão total, tá? A 2 ele fez o contrário. A 2 ele fez o contrário. Aqui ele colocou N1, afastou, ó. Aqui, ó. Afastou. Se afastou da normal, esse cara é menos refringente. O desse do lado aqui, hein? E o do lado, gente, esse aqui, ele afastou ou ele aproximou da normal? Ó, afastou, né? Vocês conseguem ver que nesse caso, a normal ela tá assim, ó. A normal ela tá na horizontal. Oi, na 2? Não, né? Ó, ó, dá uma olhada. O 1 é o de baixo? Então, o 1 é o de baixo, o 2 aqui, ó. Ele vem daqui, ele tem uma incidência. Nossa, eu desenhei tudo errado, né? Não tem nada a ver o que eu desenhei. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, para. Não tem nada a ver. Nossa, que loucuragem, peraí. Nossa, nossa. Agora sim, né? Deixa eu ver. Isso, agora sim. Oh, meu Deus do céu, Carlos. Tô brincando. Pronto. Agora aproximou mesmo, né? A normal tá aqui, ó. Ó. Esse é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo de reflexão, tá? Então, N1 maior que N2. O daqui do lado tá certo, né? Tá, o do lado tá certo. E aí? Afastou, né? Ó, vamos desenhar normal aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o 1, né? E esse aqui é o 2. Então fica N1 maior que N2, né? N1 maior que N2. Tá aí. Questão número 2. Alô? Questão número 2. A figura representa um raio de luz monocromático que se refrata na superfície plana de separação de dois meios transparentes, cujos índices de refração são N1 e N2. Espera um pouquinho. Eu tenho aqui a superfície, tá? Vocês viram que o cara desenhou uma circunferência, né, pessoal? A circunferência, ela não faz parte do sistema. Ele só colocou a circunferência para a gente perceber umas coisas, tá? Aí ele colocou um raio que faz basicamente isso aqui, ó. Hã? Aí ele se afasta da normal. Ele desenhou aqui, aqui. Aí o cara tomou a liberdade de colocar algumas medidas aqui. Ele colocou uma medida aqui, que vale 4, e colocou uma medida aqui, que vale 6. Daí ele pergunta assim:
Qual das alternativas, nem tem alternativa, né? Apresenta corretamente o valor desta razão. Razão do quê? De N2 e N1. N2 e N1. Ele fala assim, ó, com base nas medidas expressas na figura, onde C é uma circunferência, pode-se calcular a razão N2 e N1 dos índices de refração. Ele quer N2 sobre N1, tá? Ô, gente, eu não desenhei a circunferência, mas eu preciso que vocês percebam uma coisa aqui. Quanto mede essa distância aqui, ó? Esse é o raio da circunferência, não é? Olha aí no seu desenho. E essa distância aqui, ó, também é raio. Então, guarda isso aí. Tá aqui. A luz está vindo daqui para cá. Então, eu vou pegar a equação de Snell, N1 seno I igual a N2 seno de R. Olha como a questão é tranquila, pessoal. Ele quer N2 dividido por N1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o N1 para cá dividindo, vou isolar, né, o N2 sobre N1, e vou passar o seno para a esquerda também dividindo. Então, eu vou ter que seno de I dividido por seno de R igual a N2 dividido por N1. Tá? E aí a gente consegue calcular essa relação. Por quê? O que que é o seno do ângulo de incidência? Se você olhar aqui, gente, o ângulo de incidência ele está aqui, ó. Ó, eu posso dizer que o ângulo de incidência é cateto oposto sobre hipotenusa. Por isso que ele deu essa medidinha chata aqui, ó. Meio aleatória, né? Fala, por que ele deu essa medida? E aqui eu tenho o ângulo de refração, ó. No ângulo de refração eu também posso calcular o seno dele. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou escrever assim, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa dividido por cateto oposto sobre hipotenusa, ó. Seno de I, cateto oposto sobre hipotenusa, dividido por seno de R, cateto oposto sobre hipotenusa. Tudo isso é igual a N2 sobre N1. Puta, esqueci de comprar pão, gente. Bosta. Esqueci de comprar pão. Tinha pedido pra Ana. Corto o R. Ah, também a gente comeu bastante pão essa semana, vai. Eu preciso me segurar no negócio de pão, cara. É, porque assim, eu não como pão de manhã, mas quando tem, cara, aí. E o que eu mais gosto é com mortadela, né? Bom demais. Deu 2/3, né? Deu? Vocês gostam de mortadela? Gosta, né? Pelo visto, né? Ontem eu escutei uma pessoa falar assim: Ó, vai logo que tá acabando, tá? Gente, a gente comprou 60 pão ontem. Nossa! Ai. Questão número 3. Vamos fazer mais essa daqui. 3. 3. Uma fonte de luz F está situada num líquido de índice de refração 2. O índice de refração do ar é igual a 1. Na figura, individualizamos um raio de luz R que incide na superfície de separação com ângulo I. Ele quer que eu calcule o ângulo limite na situação dos dois meios. Depois ele quer saber se para I igual a 20 vai ter reflexão total e para I igual a 40 vai ter reflexão total. Então, na verdade, todas essas respostas vão depender do ângulo limite. Do ângulo limite.
Ô, gente, deixa eu perguntar só uma coisa antes de vocês saírem fazendo conta. Existe a possibilidade de ter reflexão total nesse caso? Existe. Qual é a condição sine qua non para que tenha reflexão total? Primeiro, a luz tem que estar no meio mais refringente e tentar escapar para o menos. Então, essa situação ela já está posta. Agora, eu quero saber que ângulo é o limite. Tá bom. O que que a gente acabou de deduzir aqui? Que o seno do ângulo limite é o n menor dividido pelo n maior. Tá? Você não precisa ficar. Se você já guardou essa fórmula, não precisa ficar toda hora fazendo n1 seno i e tal. Ô, gente, então o seno do ângulo limite ele tem que ser meio. Meio. E o ângulo que a gente tem com o seno valendo meio é 30 graus. Tá bom? Então a gente responde tudo. Por quê? Bom, primeiro a ITA já respondi. Agora, se o ângulo de incidência, se I igual a 20, o que acontece com a luz? Refrata. Ela escapa. Então eu pergunto, né? Tem reflexão total? Não. Agora, se a luz incidir com ângulo maior que o limite, aí refrata. Então, tipo, se a luz estiver muito inclinadinha, ela bate e volta. Aí você tem reflexão total. Tá? Ô, vamos fazer esse 4 aqui, vai. Que aí depois a gente fica só com as lentes, maldita. Puta, esse negócio de lente é um inferno. Vamos fazer o 4. 4. Olha lá o prisminha. Prisminha. Ele fala lá, olha lá, um feixe de luz policromática constituído pelas cores amarelo, verde e azul. Já caiu igualzinho assim no Enem, tá, gente? Não é, esse aqui não é do Enem. Então você tá vindo aqui com uma luz, ó, amarela, verde e azul. E aí você tem três rainhos. Um, dois e três. Na verdade, ele coloca X, ABC. Ele quer saber quem é quem. O que que a gente precisa lembrar aqui? Que o desvio está relacionado com o índice de refração para aquela cor. Quando uma cor desvia muito, é porque o índice de refração para ela é alto. E a gente acabou de discutir que isso acontece com as cores de maior frequência. Então, nesse exercício, você tem que saber bastante coisas. Vê que é um exercício bestinha, né? Você tem que saber primeiro que isso aconteceu por conta da frequência. Aí lembrar quem daqui tem a maior frequência. E aí lembra da dica. Quanto mais perto do violeta, mais frequência, tá? O azul, ele está mais próximo do violeta do que os outros. Então eu acredito que esse cara aqui seja o azul, ó. Ele sofreu um desvio aqui, depois desviou de novo, então ele é o que mais desviou. A cor que está mais próxima do vermelho é o amarelo. E aí aqui eu tenho o verde, tá? Beleza? Então ficou amarelo, verde e azul, ok? C, né? Tá bom? C de café, gente. Vamos tomar café, tá bom? Voltamos em meia hora. Sem o a qual não. É latim. Você não sabe falar latim? Nossa, eu tenho que ensinar tudo para pessoa. Tem que ensinar física, química, latim, caralho. Sine qua non é uma expressão que se usa, era mais antiga, que é sem a qual não. Condição sine qua non. Condição sem a qual não. Tipo, é uma coisa fundamental, entendeu?
Você entendeu? Sem a qual não é possível. Tipo assim, imprescindível, é. Você acredita que a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi no dia que eu fui fazer vestibular da FUVEST? Tinha uma prova de português e ela perguntava o que que era sine qua non. Não, eu me fudi, né? Eu não sabia o que era. Você acha que eu sabia? Não, mas aí aí eu criei vergonha na cara e fui fazer latim, né? Não fiquei que nem você, que fica esperando. Claro, gente, eu fui me preparar para o vestibular, fui fazer latim. E aí, Duda, tudo bom? Deixa eu só desligar aqui rapidão.